Barros mostra personalidade e discorda de diretor do rival. Técnico do Paraguai direciona a mensagem a Maurício. O Palmeiras que enfrenta o Capivariano na mesa tática e os números deles no SofaScore. E o primeiro gol de Veiga no México. Rádio torcedor. Fala família Palmeiras 90+, estamos aqui para mais um vídeo e essa conexão maravilhosa com vocês. A parte mais divertida do meu dia acabou de começar. Gente, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui com o Palmeiras, mas primeiro, informação importante para você. A nossa revista está no ar, está disponível, tá? E se você pretende adquiri-la pelo celular, tem um link aqui na descrição desse vídeo, basta você clicar, comprar e aproveitar. Agora, se você está assistindo a gente na TV, tá passando um QR Code agora, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, preenche os teus dados no celular lá, CPF e tal, paga a revista e você vai receber o acesso ao clube de membros para poder compartilhar aí dessa alegria com a gente, tá bom? O vídeo novo vai ser upado ainda hoje, no dia 21 de fevereiro, nessa mesma área de membros. Vamos lá, gente, vamos continuar aqui o nosso giro falando primeiro do Rafael Veiga. O Veiga marcou seu primeiro gol no México, né, e um belo gol inclusive de cabeça, ocupando um espaço ali que o centroavante puxou. Quando o centroavante puxa o zagueiro pra frente, fica um buraco ali pro Veiga invadir e fazer o gol, e eu fiquei pensando, cara, Rafael Veiga é um ídolo do Palmeiras, pelo menos assim, eu considero, tá, com o máximo respeito à sua opinião, que discorda de mim, mas tem outros jogadores que passaram recentemente pelo Palmeiras e que estão fazendo uma falta, né? Richard Rios, Vitor Reis, Estevão, Endrick. Cara, o Endrick praticamente ganhou um campeonato brasileiro sozinho, né? Vários jogadores, e eu vou ser sincero com vocês, eu sinto falta de alguns deles, inclusive do Veiga, tá? Desejamos uma ótima sorte, uma ótima temporada aí pro nosso querido Rafael Veiga. O treinador da seleção paraguaia, Gustavo Alfaro, decidiu fazer um comentário no mínimo polêmico. E eu quero que você me diga a sua opinião, tá? Ele disse o seguinte, que agora que o Paraguai está classificado para a Copa do Mundo, é mole qualquer um querer virar jogador paraguaio para disputar a competição, né? E para mim, isso obviamente foi um recado direto ao jogador Maurício, jogador do Palmeiras, que tem feito boas partidas, boas atuações e que se naturalizou paraguaio. Só que, gente, presta atenção na informação. O Maurício falou que ele tá tentando esse processo de naturalização já tem praticamente 2 anos. Então, o que o treinador da seleção paraguaia disse não condiz com a realidade, porque há 2 anos atrás eu acho que a seleção paraguaia não estava em condição de Copa do Mundo, né? Pois é, Gustavo Alfaro deu uma declaração forte e eu não sei qual vai ser o reflexo disso do ponto de vista do Maurício chegar ou não a vestir a camisa da seleção nessa Copa do Mundo. Deixa a sua opinião nos comentários e me diz se faz sentido tudo isso, né? Hoje o dia tá sendo bem realmente de especulações e informações, e nós já vamos falar de mercado da bola. O Anderson Barros, ele mostrou personalidade numa entrevista, discordando do Dorival Júnior em uma das situações que eu achei mais esquisitas, tá? O Dorival Júnior disse que é contra esse aumento do número de jogadores estrangeiros jogando em ligas brasileiras. Para você que não sabe, as principais ligas do mundo têm um limite de jogadores estrangeiros que podem atuar por cada equipe. Por quê? A ideia é desenvolver o futebol nacional, né? Então a ideia é que você tenha bons jogadores, por exemplo, italianos jogando na Itália. E não como a Inter de Milão, que foi campeã da Champions da última vez, né? Que tinha, acho que 99% do elenco era gringo, né? Então assim, o Dorival tem esse posicionamento. Só que ele esqueceu de um detalhe que o Anderson Barros lembrou, né? Essa regra, essa mudança de estrangeiros no plantel, ela foi alterada recentemente, gente. Ou seja, uma vez que ela foi recentemente alterada, se você faz essa alteração novamente, como o Dorival está propondo, você quebra o vínculo de contrato de diversos clubes no Brasil. Por exemplo, o Palmeiras tem diversos jogadores estrangeiros, está seguindo a regra. Se eles fizessem isso, o Palmeiras ia ter que se livrar desses jogadores. E assim como o Wolverhampton, que tá tendo que se livrar de atletas ali, principalmente por conta da questão lá do fair play financeiro na Inglaterra, né? O Palmeiras teria que fazer isso. Então você vai pegar um Ramon Sosa, por exemplo, que é um bom jogador, um jogador ok ali, e vai ter que vender. Só que você não vai vender pelo preço que você pagou, porque os outros times sabem que você precisa se livrar do jogador. Outra postura firme que o Barros teve foi com relação ao Marcelo Paz, que é o diretor de futebol do Corinthians, tá? O Marcelo Paz disse que é contra o gramado sintético, e aí o Barros foi e explicou o seguinte pra ele: não faz sentido, é hipocrisia, porque o Paz era diretor de futebol de um dos clubes, que é o Fortaleza, né, que
pior trata o gramado. Segundo o Anderson Barros, o gramado do Fortaleza, o Castelão, é muito ruim de se jogar. E que ele acha que o futebol brasileiro tem que parar com esse mimimi e tem que seguir com a ciência aplicada para que tenhamos bons gramados. Eu concordo com o Barros, tá? Até agora não existe um estudo que comprove a ineficiência do gramado sintético. Não existe, tá? Tudo que foi feito, inclusive a nova grama que está chegando no Allianz Parque, possui uma tecnologia muito melhor. E a ideia é realmente que o Palmeiras consiga jogar, disputar num campo bom, né? Leve em consideração uma coisa, o Palmeiras não é o clube no Brasil que mais lesiona jogador quando a gente analisa a temporada. E esse é um dado essencial, porque se o Palmeiras fosse esse clube, tá tudo bem. Quem mais joga partidas no sintético é o Palmeiras. Se os jogadores não estão se lesionando, que desculpa é essa, né? Não faz sentido. Antes da gente entrar nos números do Palmeiras e da preparação para vencer o Capivariano, vamos atualizar o mercado da bola agora rapidinho? O Palmeiras está tentando, buscando, e todo mundo sabe, né, a contratação de um volante. Só que a ideia que a gente tem é que, em princípio, esse jogador não chega para agora, tá? A ideia é que esse atleta ele venha para junho, e aí a gente faz com que o nome que mais está ganhando força, né, é o Fabinho. Porque o Palmeiras tentou Danilo, o Palmeiras tentou Santi Sousa, fez algumas sondagens ali, especulações de mercado, não trouxe ninguém. Então a tendência é que de fato o Fabinho, né, na verdade, Paulinho, Fabinho seja o jogador ali que o Palmeiras vai focar para trazer em junho. Me diz a sua opinião nos comentários, vale a pena? A gente segura ali com o que temos até junho, e falta pouco tempo, né? Nós já estamos entrando em março, 3 meses, e aí a gente traz um jogador de alto gabarito, com um salário, é bem verdade, elevado, mas sem custo. Para mim faz sentido, tá? Entre Fabinho e Danilo, o pessoal me perguntou aí no último vídeo, né? Eu fico com o Danilo. Eu acho que o Danilo é muito mais jogador. Entretanto, na situação atual, o Danilo não deve sair do Botafogo. Então, para mim, o Fabinho é o cara para assumir esse meio-campo. Lembrando que a gente tem Marlon Freitas, a gente tem Pacheco, a gente tem Coutinho. Temos bons jogadores. Eu não cito o Emiliano Martins porque eu não sei se ele fica no Palmeiras, tá bom? Prosseguindo aqui, então a situação do Fabinho, Palmeiras precisa ir atrás de um atacante, é questão de honra, tá? É necessário ter mais um atacante no elenco, e se o Palmeiras não fizer esse movimento, cara, anota o que eu tô falando, vai dar ruim. Atlético de Madrid tá vindo fortíssimo para levar o Flaco Lopes, Vitor Roque na mira de 10, 15 clubes diferentes, então é o momento, tá? O Palmeiras precisa sim se posicionar no mercado buscando um atacante, ainda que não seja aquele nome, sabe, Gabriel Jesus, que não seja um cara nesse nível, mas precisamos ter opções para que o Abel possa trabalhar durante a temporada. Luigi ganhou minutos e tá demonstrando confiança, mas ainda tá longe de ser o jogador que nós precisamos, até por ser muito jovem, não é verdade? Precisamos de um atleta de ponta. Vamos agora aqui para o nosso SofaScore, porque eu quero mostrar um negócio para vocês realmente muito bacana. Estamos aqui no nosso SofaScore para analisar o nosso rival Capivariano, treinado pelo Hélio Cinesando, tá? Hoje o Capivariano terminou a fase de grupos na 7ª posição, sendo o Palmeiras o segundo colocado, mas a diferença de pontos são apenas 3, tá? Enquanto o Capivariano marcou 13 pontos, o Palmeiras tem 16. Vamos analisar as estatísticas desse time para poder entender o que o Palmeiras deve fazer nessa partida. Ó, são 8 partidas do Capivariano com 7 gols marcados e 10 sofridos, tá? 7 gols marcados com 10 sofridos. Grava esse número, porque assim, o saldo de gols dos caras tá negativo. O que isso significa? De duas uma, ou é um time que joga realmente muito ofensivamente, e aí vai tomar um número de gols grande, não acho que é o caso, tá? Ou é um clube que tem deficiências de marcação. Eu acho que é esse o ponto. Tá? Se ele fosse um time que joga muito pra frente, tipo um Atlético Mineiro do Sampaoli, ele teria um número de gols elevados. Não é o caso, tá bom? 10 gols sofridos, lembrando que nenhum dos gols que eles fizeram foi de falta, tá? Nenhum dos gols foi de falta. Todos de dentro da área, ou seja, é um time que toca a bola. Eles têm 47% de posse de bola em média, o que é um número alto para um time pequeno, tá? É um número muito alto. Um acerto de 78% nos passes, sendo que, ó, presta atenção, dos 290 passes dados por partida do Capivariano, 150 são no próprio campo, ou seja, boa parte do jogo os caras ficam tocando a bola na defesa, ficam cozinhando o jogo. É um time que vai entrar para fazer 1 a 0 e fechar a casinha, o Palmeiras tem que estar esperto com isso, tá bom?
Bolas longas, uma média de 16 bolas longas por jogo, que não é lá muita coisa também, tá? É um time que cria aproximadamente 2 chances por jogo, então matamos a charada, tá? Eles vão criar 2 chances, eles vão fazer gol, um golzinho, a ideia do time é essa, e vão fechar a casinha, tá bom? A gente entende aqui, além de tudo isso, que eles têm uma média de desarme de 15 por jogo e 45 bolas recuperadas. É um time que joga um pouco mais retrancado e vem assim para enfrentar o Palmeiras, tá bom? Outro dado importantíssimo aqui, né? A média de idade dos jogadores do Capivariano é de 26 anos. Ou seja, não é um clube, não são jogadores muito velhos e nem muito novos. Destaque para 2 jogadores na minha visão, tá? E nós vamos ver aqui o Rodolfo, é um jogador que realmente é experiente e pode complicar o Palmeiras. Lembra que nós tomamos um hat-trick do Robson, cara, atacante experiente. E o outro jogador que eu gosto bastante aqui é o camisa 10 deles, o Cássio Gabriel, tá? Então o Rodolfo, nessa temporada, ele participou de 4 jogos, né, dos 8 do Paulistão, e marcou 2 gols, tá? É um jogador experiente, uma média de conversão de gols de 25%, 24 ações de bola, né, quando tá em campo, 24 ações para um centroavante é muita coisa. Lembra que o centroavante é aquele cara que empurra a bola pro gol, né? 24 ações quer dizer que ele se movimenta, ele sai da área, tá? Número interessante. E é claro, né? Além do Rodolfo, que é o 9 deles, a gente tem que se preocupar sim com o Cássio Gabriel, que é um jogador também de muita qualidade. Fez 5 jogos, 3 como titular, não marcou gol, deu uma assistência, um número de ações com a bola aí de 39 por partida. Realmente é um jogador decisivo, tá? Com bons passes e é ele o cara que tem que ser marcado. Estamos no SofaScore agora para entender como o Palmeiras vai jogar, como ele vai se portar contra o Capivariano. Então o time vai ser esse aqui, tá? Carlos Miguel, Gomes, o Kelvin aqui, você já vai entender como o Kelvin vai jogar, Murilo e Piquerez. Marlon Freitas é o nosso 5, o Andréas vai jogar entre as linhas, Maurício, Alan, Flaco e Vitor. Qual que é o ponto aqui, tá? O Kelvin, ele ocupa uma fração do campo na partida de hoje diferente. Pode anotar o que eu tô falando. O Kelvin vai subir muito mais, tá? E o Alan vai fazer esse movimento um pouco mais pro meio, para dar esse espaço pro Kelvin subir. Não só isso. O Alan, em dados momentos, pode anotar, tá? É certo isso. Tudo que a gente viu nos treinamentos. Ele vai focar aqui meio que como um meio campo mesmo. Por quê? O Abel vê no Alan, a principal característica dele é o drible, né? Mas ele também é um jogador que sabe prender a bola, que toca a bola muito bem. E o Palmeiras vai precisar triangular, né? É um time que joga fechado, então com certeza em dados momentos ele vai sim espaçar as linhas, tá? Fazendo algo mais ou menos assim. Ele vai precisar fazer isso aqui, porque espaçando as linhas você cria espaço para ultrapassagem. Tá? Então, quando a gente espaça os nossos atacantes, alguém vai passar aqui pelo meio. Mais ou menos o que aconteceu com o Rafael Veiga. Acho que é um bom exemplo. O centroavante puxa a marcação e ele entra fazendo o gol, tá? Então, o Palmeiras deve jogar mais ou menos dessa forma, tá? Podem ter certeza que John Arias ganha minutos, e aí, se eu pudesse chutar alguma coisa, Henrique, eu tiraria o Maurício pro Arias entrar. Gosto do Maurício, mas enfim, é a forma como eu enxergo o futebol. Eu acho que o Abel vai sacar aos 45, 55 minutos, por aí 60 no máximo, o Alan pro Arias ganhar tempo em campo, tá? O John Arias está impressionando demais e ele tem uma característica muito interessante. O John Arias tem uma qualidade com a bola no pé e uma condição física, assim, muito, mas muito acima da média, tá? Então se eu tivesse que chutar para vocês, eu acho que o Arias entraria no lugar do Alan conhecendo o Abel. Agora, ele renderia para mim muito mais aqui na ponta esquerda com o Alan jogando na direita e o Andréas jogando de camisa 10, tá? Na hora de defender, é esse o esquema tático. Então o Andréas volta aqui como um volante, as linhas se fecham aqui, e aí o Flaco Lopes fica meio que como um camisa 10 para o Vitor Roque atacar. Esse é o time defendendo, esse é o time atacando, tá? Vocês entendem o carrossel que a gente sempre fala aqui? As variações e as mudanças que vão acontecer, não é verdade? Então, gente,
Palmeiras tem uma partida difícil, não achem que vai ser fácil. O Palmeiras entrou de salto alto, tudo bem, era o time reserva, né? Mas entrou de salto alto para enfrentar o Novo Horizontino e foi dominado do início ao final da partida. Contra o Guarani, a gente viu um time aguerrido, que criou muitas oportunidades, finalizou demais a gol, mas que não conseguiu vencer o goleiro do Guarani por mais de um tento, não fez mais de um gol. Palmeiras tem que entrar nessa partida com a cabeça ligada, focado e sabendo o que tem que ser feito. Os caras vão fechar as linhas, eles vão retrair. É um time com qualidade do ponto de vista de passe, a gente já viu. Tudo bem que a maior parte dos passes deles vão ser no campo defensivo. E se é isso que vai acontecer, Vitor Roque, Flaco Lopes, Andréas, Maurício, Alan tem que pressionar a saída de bola dos caras. Eles não sabem sair jogando com finalização, com chutão pra frente. Você viu que eles deram 16 bolas longas por jogo? Isso não é muita coisa. Se eles não sabem jogar assim, o Palmeiras vai ganhar as segundas bolas. Então, quando eles estourarem a bola pra frente, Marlon e Andréas vão ganhar essa bola e o Palmeiras vai sair aí sim numa superioridade numérica pra atacar. Basicamente, se o Palmeiras não tiver medo e apertar a saída de bola deles, a gente ganha o jogo, tá? Ganha o jogo porque eles não vão conseguir conduzir a bola, eles não vão conseguir sair triangulando. E outra, o Palmeiras precisa sim explorar as laterais, mas é necessário, é importante que triangule essa bola no meio-campo. Sem isso, velho, esquece, não vai dar. Tá? Não vai dar, porque os caras corre o risco sim de tomar um golzinho aí no começo do jogo, eles vão fechar a casinha. Lembrem-se, Capivariano ficou atrás do Palmeiras na tabela por 3 pontos. 3 pontos não é nada. E sim, o Palmeiras tem que entrar ligado, não é jogo pra perder. Esse Campeonato Paulista, embora difícil, o Palmeiras tem tudo pra ganhar, tudo pra levar o título do Paulistão e ganhar moral, tá? Toda essa situação que tava envolvendo o Abel recentemente, tudo muito complicado, né? O treinador é um ídolo do Palmeiras, é o treinador, assim, pra mim o melhor treinador da história do Palmeiras. Só que ele tava fazendo um monte enfim, ele tava tendo algumas ações que eu discordo, tá? Com respeito, porque o cara é um gênio do futebol. Mas eu discordo de algumas coisas que ele tava fazendo, inclusive da postura. Entretanto, é hora de apoiar. Tá? O Palmeiras precisa do apoio da sua torcida, vamos pra cima com tudo, porque hoje vai, eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando, tá? Hoje vai ser um divisor de águas pro Palmeiras na temporada. Se passar o carro em cima do Capivariano, eu acho que a gente ganha esse Campeonato Paulista, tá? Porque os jogadores vão estar com o psicológico desbloqueado. Agora, se for uma partida difícil, enrolada, pode ter certeza do que eu tô falando, esse campeonato vai ser muito complicado, tá bom? Gente, aproveitando os minutos finais aqui para agradecer vocês de coração, tá? A gente tá realmente muito perto aí de bater uma meta de recorde de visualizações de novo no canal. Desde que o canal foi aberto, mês a mês, a gente vem ultrapassando as visualizações do mês passado. Falta pouco. Conto com vocês para compartilhar esse vídeo para quem vocês gostam, para me dar essa força aí e se inscrever no canal, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo carinho, um abraço e avante palestra!